Alergias alimentares, será que você tem? Fica aqui comigo que hoje eu vou te contar 3 coisas sobre isso e pode te ajudar a definir se você tem ou se você não tem. Eu sou Isa Tavares e antes de te falar desses 3 pontos importantes, eu quero te contar uma história que eu acredito que você vai se identificar. Não sei se você conhece alguém que tem alergia alimentar ou mesmo se você está na dúvida se você tem ou não. Tanto eu quanto meu filho, a gente tem alergia a alguns alimentos. O meu filho, quando era mais novinho, hoje ele tem 7 anos, mas quando ele era mais novinho, ele tinha com frequência infecção de ouvido. E aí várias pessoas falavam para mim: "Ah, tira o leite, tira leite derivados, faz o teste". E aí eu fui no pediatra uma vez e ele também falou: "Você não quer fazer o teste?" Eu falei: "Não, não acredito que seja o leite". Mas enfim, nesse dia da consulta ele falou assim: "Olha, agora ele já chegou numa idade que não vai mais ter essas doenças comuns de criança, né? Agora você vai correr com ele para o hospital porque quebrou o pé, porque tá jogando bola, enfim, coisa de moleque". 2 semanas depois ele estava de novo com infecção de ouvido. E aí eu decidi colocar um ponto final nessa história e descobrir o que era realmente que estava provocando aquilo. A cada 6 meses, mais ou menos, ele tinha que tomar antibiótico. E aí eu decidi marcar com um alergista, um bom alergista, e fui lá para saber. Bom, o que será que ele tem? E aí, claro, contei um histórico para ele, que ele foi me fazendo várias perguntas. E então foram essas perguntas que determinaram quais os exames que ele ia fazer. E como eu também sempre tive várias alergias, mas achava que, deve ser, sei lá, de qualquer coisa, não dava muita bola, mas aquilo começou a me incomodar também. Então eu decidi também fazer vários exames. E aí, juntando os meus exames com os do meu filho, com o histórico do que eu contei, foi como a gente conseguiu definir algumas das nossas alergias. E entre as alergias alimentares, o que muitas pessoas falavam para mim: para de tomar o leite, toma o leite de soja. Justamente o que deu alergia, um dos alimentos foi a soja. Então imagina se eu tivesse parado de tomar o leite ou tivesse feito o teste de dar o leite de soja para o meu filho. Seria um risco muito grande. Então foi assim que a gente descobriu e é assim que você precisa fazer para descobrir se você tem alergia a alguma coisa ou a algum alimento. Não é simplesmente fazendo teste porque alguém falou que tem esses sintomas. Tem um monte de gente que fala: "Ai, fulano tem alergia de leite, ó, o nariz fica escorrendo, tem infecção de ouvido e tal", os mesmos sintomas que o meu filho tinha com a soja, que eu tenho com a grama. Então, assim, não dá pra gente determinar porque um tem um sintoma e o outro também tem o mesmo sintoma e é a mesma coisa. Aliás, faz meses que eu tô tentando descobrir uma outra alergia e eu não consigo, porque é muito detalhado. A gente tem que ficar muito, observar muito, ficar muito atento para conseguir descobrir. Bom, agora que você já sabe que não é tão simples assim, qual que é o recado que eu quero te dar aqui para você não ficar ouvindo o que as outras pessoas falam, procura um profissional. Então agora vamos lá aos 3 pontos importantes. O primeiro ponto é você saber diferenciar alergia alimentar de intolerância. Alergia é quando você tem alergia à proteína daquele alimento. E intolerância é quando você não se dá bem com o carboidrato que tem naquele alimento. Então, uma pessoa que tem alergia ao leite é diferente a quem tem intolerância à lactose. Não existe alergia à lactose, certo? Então, alergia é a proteína, tá? E não ao carboidrato, como é no caso das intolerâncias. Então, resumindo, bem resumido, só para você entender a diferença desses dois termos que muita gente confunde. O segundo ponto é o processo da alergia, como é que ele funciona, por que a gente tem alergia a algum alimento. Então, quando você come um alimento, você tem alergia à proteína, esse alimento ele vai ser digerido, e aí quando ele chegar no intestino, é para ele chegar já num determinado ponto do processo digestivo. E aí as bactérias boas do nosso intestino, elas vão terminar de fazer esse processo digestivo e vão colocar aquelas moléculas bem pequenininhas para dentro. Elas vão ajudar na absorção tanto das proteínas, dos carboidratos, das vitaminas e minerais. São essas bactérias que fazem isso. O que acontece quando você tem alergia a algum alimento é que você não tem o processo digestivo igual. E aí essas proteínas, elas continuam mais inteiras, elas continuam num tamanho maior.
Só que você absorve isso. Quando você absorve, o seu corpo, os seus anticorpos não estão preparados para ver aquilo. Ele olha aquela proteína grandona e ele olha e fala, não conheço isso daqui, vamos combater que é doença. E aí então eles vão para combater aquilo que eles não sabem o que é. E você tem o processo alérgico, que é um processo inflamatório. Então, o que você precisa fazer? Cuidar muito bem do seu intestino, para que aquelas bactérias boas que estão ali, elas consigam te ajudar no processo digestivo. E aí, acredita-se, ainda não tem completamente definido por que acontece as alergias, por que hoje tem tanta gente alérgica, né? Mas tem vários estudos aí acontecendo e que alguns indicam que pode ser pela quantidade de antibióticos que se tomou há 20, 30 anos atrás e a quantidade de antibióticos que poluiu o meio ambiente, então isso caiu para os alimentos também, os agrotóxicos, enfim, tem vários fatores aí e a gente vai mudando, né? Nós, humanos de hoje, não somos do mesmo jeito do que há milênios atrás, então tem toda uma mudança aí, a gente está fazendo um processo de adaptação. Então a gente ainda não sabe exatamente o que é. Tem uma coisa muito interessante e curiosa que são os autistas. Os autistas normalmente eles têm alguma alergia a alimento e é importante eles descobrirem e fazerem exames para descobrir qual é essa alergia. Porque quando você tira aquele alimento que está causando alergia no autista, alguns casos, né, os casos mais leves, é como se ele não tivesse a doença. Então ele consegue aprender no mesmo ritmo que uma criança que não tem. Então é muito importante a gente espalhar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, porque às vezes tem uma mãe ou um pai que tem um filho autista e não sabe que ele pode melhorar muito o quadro dele simplesmente descobrindo qual é o alimento que está causando uma alergia. O nosso intestino, ele produz muitos hormônios também. E aí é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, se não está tudo bem no nosso intestino, ou não está tudo bem na nossa cabeça, o resto do nosso corpo não vai ficar legal. Então, eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam disso, para que elas não saiam tirando alimentos por aí, sem saber se realmente tem aquela alergia ou não. E a terceira coisa muito importante é como que você faz para saber se você tem algum tipo de alergia ou de intolerância. Tanto a alimento quanto a qualquer outra coisa. Não dá pra gente sair pensando que é só alimento, né? Eu tenho alergia a várias outras coisas, né? A grama, a 3 tipos de grama, meu filho tem alergia a ácaros de animais. Então, enfim, não dá pra gente sair deduzindo algumas coisas. Procura um profissional qualificado, procura um bom alergista. Ele vai saber quais são os exames que são cientificamente aceitos e vai fazer todos os testes necessários para descobrir e te ajudar. E olha, quando você descobre qual é a sua alergia e você tira aquilo, é que nem tirar com a mão. Você dorme melhor, você respira melhor, você tem mais energia, a sua pele fica mais bonita, o seu cabelo, enfim, vale a pena. É trabalhoso, é difícil descobrir, mas vale muito a pena. Então eu espero que essas 3 dicas e a história que eu te contei façam algum sentido e que você me ajude a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Então se você ainda não assinou o canal, assina aqui, clica no sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar alguma coisa nova aqui e compartilha para mais gente saber. Vamos ajudar mais gente, tá bom? Amanhã tem mais um vídeo e eu espero te ver aqui amanhã. Até mais!